Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. E hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito comum do consultório, que são as extrasístoles atriais ou extrasístoles supraventriculares. E para isso, vou ter um convidado pela terceira vez aqui já, batendo o cartão no nosso videocast, Dr. Rodrigo Kuchelski. Rodrigão, valeu, cara. Valeu por ter vindo aí, aceito mais uma vez o convite. Na terceira vez já começa a pagar boleto aqui também já. Rodrigão, pra quem não viu os outros episódios aí, já temos aqui uns 4, 5 episódios já? Acho que sim. Se apresenta aí pra galera, meu velho. Valeu. Valeu, Zé. Sempre um prazer aqui estar aqui com a Ráfia. Você já me conhece, meu nome é Rodrigo Kuchelski, eu sou arritmologista e eletrofisiologista lá no INCOR. A gente vai discutir hoje um tema, acho que muito de consultório, quem faz consultório cardiológico, clínica geral ou paciente de emergência, que são as extrasístoles atriais. Estou à disposição, espero ajudar aí. Boa. Cara, e aquele outro episódio que a gente fez das extrasístoles ventriculares bombou, cara, porque é uma dúvida muito comum do dia a dia e até uma demanda das pessoas, tá, mas as ventriculares eu entendi, e as supraventriculares ou as atriais? A gente maneja igual, não maneja, é tão grave quanto, não é? Então, vai ser bem produtivo hoje. Então, eu queria até puxar um caso clínico que eu atendi ontem no consultório também e a gente vai dando uma puxada aí. Porque eu acho que ilustra bem o tipo de paciente que a gente está falando aqui também. Vamos lá. Mas, então, primeiro chegou uma paciente pra gente no consultório, né, cerca de 28 anos, com queixa de palpitação. E aí, no eletro de 12 derivações, a gente viu que é uma paciente que estava tendo extrasístoles atriais frequentes, no D2 ali tinham pelo menos 3 ou 4 batimentos de extrasístole supra, e veio com essa queixa que a gente já flagrou no eletrocardiograma de 12 derivações. Então, Rodrigo, em primeiro lugar, para quem está assistindo a gente aí, o que são as extrasístoles atriais ou supraventriculares? Ótimo, excelente, gostei do seu caso, a gente vai discutir esse racional aí no meio. Então, Zé, assim, se eu fosse te responder o que são extrasístoles atriais supraventriculares, assim, para quem trabalha com cardiologia é muito óbvio, né? Mas, eventualmente, eu sei que pacientes assistem esse podcast, não é o objetivo, exato, mas é importante saber... Tem geriatra, clínico... Tudo. Eu já recebi alguns contatos em relação a isso. Mas, veja, extrasístoles atriais são batimentos precoces, né? Fora do passo, digamos assim. O coração está lá batendo e vem um batimento atrial um pouco antes, que ele conduz para o ventrículo, igualzinho um batimento normal, mas que ele vem fora do tempo, né? O que causa isso? O que de fato a gente vê no coração de um paciente que está tendo extrasístoles atriais? A gente vê que existe um foco lá no átrio direito ou átrio esquerdo, que diferente do foco normal, que é o ritmo sinusal, que fica lá perto da veia cava superior, que ele está disparando, né? Habitualmente, essa disparada, ela acontece de maneira anárquica ou eventualmente relacionada a um batimento anterior, né? Esses focos de arritmia podem, de fato, causar algum problema ou algum sintoma. Na sua paciente, ela tinha sintomas e tem vários lugares no coração que esses foquinhos podem vir. Então, resumindo, extrasístoles atriais são batimentos precoces fora do passo que a gente detecta ou no eletrocardiograma, ou no Holter, ou eventualmente com sintomas de um paciente que se queixa de palpitação, né? Aproveitando, o sintoma da extrasístole atrial é muito parecido com o sintoma da extrasístole ventricular que a gente falou no outro podcast. Só pela clínica não dá pra gente diferenciar. Não dá. O paciente fala... é soberana, mas nem tanto. Fato. A gente fala, o paciente costuma te falar que ele sente uma lombada no coração, ele sente um batimento, parece que falhou e depois bateu muito forte. É muito parecido com a queixa de uma extrasístole ventricular. Você vai precisar de um eletro para diferenciar as duas arritmias. Beleza, e a gente acaba tendo geralmente um batimento precoce, que nem você falou, a gente olha no eletro. Então a gente tá esperando que era para ter um batimento aqui, ou o próximo seria mais ou menos aqui. Quando a gente vê um batimento precoce, às vezes ele até faz uma pausa compensatória após, e aí o outro batimento às vezes pode sentir até o tranco mais forte. Então essas extrasístoles atriais são esses batimentos precoces. Então a gente fechou isso. E aí, primeiro, assim, quais são as causas que a gente pode ter de extrasístoles supraventriculares aí? A gente vai ter um automatismo aumentado, a gente vai ter... Qual é o mecanismo que isso acontece? É mais por alteração estrutural ou um coração normal também pode ter? Dá uma... Excelente. Passeada aí. Eu diria para vocês, e é importante ter essa noção, que a gente tem 2 grandes grupos de pacientes que têm esse tipo de arritmia no consultório. A gente vê isso, né? Um paciente igualzinho ao que você pegou ontem no seu consultório, geralmente é um paciente muito jovem, que não tem nenhuma doença cardíaca estrutural conhecida e que a gente identifica no eletrocardiograma, por algum sintoma ou no Holter, uma carga habitualmente
quando aparecem sintomas, costuma ser uma carga elevada de extrasístoles supraventriculares, né? Esse grupo de paciente é diferente de um segundo grupo de paciente, que são os pacientes mais velhos. Pacientes lá na faixa dos 60, 70 anos, que também têm extrasístoles atriais e outros tipos de arritmias atriais, que aparecem num contexto um pouquinho diferente. Geralmente o paciente tem fatores de risco cardiovascular, que a gente fala. Então, hipertensão, dislipidemia, obesidade, apneia do sono, tem uma série de fatores de risco que causam indiretamente essas arritmias. Então, esses dois grupos de pacientes são muito distintos, né? A gente tem um perfil em que a doença é primária elétrica do coração, digamos assim, existe um foco de uma arritmia focal. Na maioria das vezes o mecanismo é de atividade deflagrada, que a gente fala. Eventualmente automatismo, ou micro-reentrada, mas nada mais é do que um foquinho disparando lá no coração, diferente do ritmo sinusal normal, e diferente do outro paciente, que a extrasístole atrial e a carga de extrasístoles, na realidade é um marcador de uma doença, uma cardiopatia atrial maior, né? As pessoas chamam de síndrome do átrio instável. Seria a ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg é o fator de risco, na verdade até um marcador de risco para outras encrencas que a gente vai ver na sequência. Então, o que causam extrasístoles depende do paciente que você está vendo, mas de uma forma geral eu consigo elencar esses dois fenótipos, grandes grupos, dois fenótipos ali. Tá? Não, beleza. Aproveitando também, aí o pessoal fica na dúvida, né? Será que, pela essa fisiopatologia que você comentou, será que faz sentido a gente correlacionar com algum hábito de vida? Então, por exemplo, aumento da ingesta de café, estimulante como energético, por exemplo, uso de álcool também, eles podem aumentar esse... Acho que talvez faça mais sentido no paciente jovem do que no outro paciente que é a ponta do iceberg, mas café, estimulante e álcool, eles aumentam? Às vezes podem aumentar as extrasístoles? Bom, é uma recomendação da maioria dos cardiologistas quando pega pacientes assim. Então, intuitivamente, a gente acha que esses estimulantes aumentam a incidência de extrasístoles. Alguns trabalhos mostram que sim, tá? Tanto o café quanto álcool, energéticos e algo relacionado a essa linha de raciocínio. Então, aumento de adrenalina, entre aspas, assim, né? Até dormir mal e tal, estresse, pode ter uma relação sim. A evidência não é muito óbvia, né? Tem um trabalho até mais recente do New England com café, que mostrou que o café aumentava a incidência de extrasístoles ventriculares, mas não aumentou a de extrasístoles atriais, numa população meio indiscriminada. Na dúvida, se você identifica um comportamento abusivo, a dica é tentar melhorar. Para a qualidade de vida de uma forma geral, né? Para você, o que é um comportamento abusivo de café? Que com certeza você toma bastante. Depende do limiar. Eu até que não tomo tanto, sabe? Mas tem gente lá que vai no consultório com 5, 6 xícaras de café por dia. Esse é meu comportamento, então é abusivo. Então você tá dentro do grupo. Só que eu sou assintomático. Tem que ver se você tem extrasístole pra gente tratar. Mas veja, é óbvio que a gente faz uma triagem mínima em qualquer paciente, seja no grupo mais jovem ou no grupo mais velho, se tem algum exacerbador mais óbvio. Então entra, sim, estimulantes, cafeína, e entra outras na linha de raciocínio, já puxando o mesmo gancho, entra também identificar condições mórbidas, digamos assim, algumas doenças que podem se associar de fato a uma maior incidência das extrasístoles. A triagem inicial envolve esses comportamentos abusivos, envolve também uma triagem, boa parte das vezes, de apneia do sono, síndrome da apneia do sono, especialmente se as arritmias acontecem mais no período da noite, né, durante o sono. Hipertireoidismo é uma coisa para se descartar, a tireotoxicose pode associar, tá? E outras doenças mais raras. Envolve uma triagem original básica para a gente ter segurança em relação a algum trigger. Mas, de novo, o mais importante é entender a fisiopatologia para entender que boa parte das vezes, e aí essas pessoas confundem, em geral esses triggers não são a causa. Eles geralmente são um exacerbador de um paciente que tem uma predisposição, tem um foco mais predisponente, ou tem uma condição do átrio esquerdo lá mais predisponente, e ele vai lá e exacerba o problema com um comportamento abusivo, né? Perfeito. E acho que também tem que saber individualizar, né? Eventualmente, tenho pacientes meus que concordo 100% com o que você falou, mas o que acontece é que quando ele toma vinho tinto, por exemplo, ele nota um aumento das extrasístoles e é uma coisa individualizada. Também, então, tentar entender qual que é o comportamento daquele paciente para você tentar reduzir, né? Não dá para você, não, para todo mundo eu vou podar o vinho tinto. Não, no seu caso, vinho tinto talvez seja um trigger mais específico. Existem casos específicos que você pode identificar. Por exemplo, você falou do vinho, tem paciente em que a gente detecta, tem alguns trabalhos sobre o aumento a incidência de extrasístoles durante o ato de comer. A deglutição induz arritmias atriais
por algum mecanismo vagal, a própria passagem de alimento no esôfago, que passa bem perto do ato esquerdo. Tem uma série de mecanismos possíveis para induzir, digamos assim, arritmias. E essa investigação dessa triagem inicial envolve uma série de perguntas. Se você identifica um padrão atípico, por exemplo, esse seu, vale a pena investigar um pouco mais. A gente já fez um esofagograma baritado com um paciente que tinha extracístoles e TAs não sustentadas durante a deglutição. Era frequente, e a gente identificou que tinha uma correlação, aumentava. Né? A gente não sabe se o mecanismo é vagal pelo ato ou se era relacionado mecanicamente à passagem de alimento ali. Estimula o átrio ali. Tem algumas situações atípicas, sem dúvida, você tem que identificar o padrão. Não é regra, a regra certamente é, você tem uma situação predisponente e você tem eventualmente um exacerbador, mas existe um foquinho disparando nos dois cenários que você precisa correr atrás de reduzir a quantidade e eventualmente discutir se precisa de tratamento, que a gente vai ver na sequência. Tá, então, das extracístoles atriais, então quando que eu vou me preocupar? Acho que antes disso eu vou continuar o nosso caso comentando como que a gente investigou essa paciente, né? Então, bom, primeiro eu vou me preocupar quando tem os exames alterados. E quais são os exames então que a gente vai fazer? Vamos fazer uma triagem com distúrbio hidroeletrolítico, função renal, hemograma, tireoide, né? TSH, T4 livre pelo menos. Avaliar, questionar, né, uma apneia do sono, investigação dessa parte também, mas acho que a pedra fundamental para a gente vai ser o Holter de 24 horas. E aí, nesse caso, a gente pediu o Holter de 24 horas e ela veio com uma densidade de cerca de 10 ou era 11% de extracístoles supraventriculares e com correlação dos sintomas no diário com os batimentos ectópicos, né? Então, 10% aí, 15% aí, quando que eu vou me preocupar em relação a isso? E a maioria era da mesma morfologia ali, Rodrigo. Ótimo. Então, assim, uma dica prática ainda é a seguinte. Quando você fala em Holter e extracístoles atrás, tem que tomar bastante cuidado. Para quem lauda Holter vai entender melhor isso que eu falei. Mas o laudador de Holter, o médico que lauda Holter, ele consegue modular a quantidade de extracístoles alterando a precocidade do batimento para trigar automaticamente a contagem, né? Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Só porque não é uma máquina que faz uma pré-análise. Uma máquina que faz uma pré-análise. Só para quem está sabendo aí, são, sei lá, 60 mil batimentos no dia, mais ou menos, aí. Varia, de 60 a 120 mil, e aí ele faz uma análise automática. A pessoa fica na mão, senão é uma coisa que nem ia ser factível. E a gente já pegou casos de Holter, que o paciente tinha lá 15% de extracístoles, e na realidade, boa parte da contagem ou era um artefato, ou era uma contagem inadequada, de um Holter mal a gente programado. Não foi limpado direito, que a gente fala. Então tem que tomar muito cuidado, especialmente com a extracístole atrial. É muito comum você aumentar com uma certa facilidade a quantidade total de extracístoles por um Holter mal feito. Tomar muito cuidado, tá? Tentar dar uma checada ali. Apesar de a gente ter uma amostra, né? Eventualmente repete o exame, checa com outro local, tem uma segurança maior. Tudo bem, realmente tem uma quantidade alta de extracístoles, beleza, tudo bem. E aí como é que é o cenário, né? Você falou, vou usar o exemplo do seu caso, né? O seu caso faz parte do extremo em que a gente tem uma paciente jovem que tem um foco automático, um foco focal, digamos assim, uma arritmia focal disparando, né? Na maioria das vezes é uma arritmia focal, a gente tem um foco só, isso faz diferença, o arritmologista vê isso no consultório, isso ajuda no manejo lá na frente. Então, se você tem uma extracístole, mesmo a morfologia da onda P ectópica toda hora, ou se são várias morfologias diferentes, isso ajuda no manejo e você, digamos assim, sugerir a etiologia, né? Os jovens, em geral, quando geralmente tem um foco só, que é um foco automático ou atividade deflagrada que fica disparando toda hora, entendeu? E a gente precisa tentar suprimir de alguma forma esse foco, seja de maneira comportamental, medicamentosa ou mais agressiva, né? O racional é mais ou menos esse. Mas quando que eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar se ele tem sintoma, vou me preocupar mais se ele tem uma densidade alta. O que me leva... Ou então, vou falar, porque às vezes o paciente vem ali, teve 5 extracístoles em 24 horas, as 5 foram sintomáticas, mas o paciente está preocupado, e é por isso que ele vai, né? Então, vou morrer, não vou... O que o pessoal tem que passar de segurança para o paciente? De novo, assim como as extracístoles ventriculares, as extracístoles atriais são muito frequentes. Muito, muito frequentes. Se você tem um estudo populacional, que se você fizer um Holter de 72 horas em pacientes acima de 50 anos, 100% vai ter também extracístoles atriais. Então, é tudo uma questão de monitorização, assim como era nas ventriculares. Então, tomar cuidado. Às vezes a pessoa vem muito preocupada com achar que tem uma arritmia. Calma lá. As extracístoles por si só, elas não são um problema, né? Elas começam a mudar a conversa quando elas ficam muito frequentes. Por exemplo, esse é o paciente. Aí sim a gente começa a se preocupar, assim como é o cenário das ventriculares, de primeira etapa é afastar algo que cause extrinsecamente, né, um causador externo.
Aí depois que você fez isso, você vai se preocupar com a quantidade, porque a quantidade faz muita diferença em relação ao problema que isso vai causar para o paciente, né? Os 2 pacientes em que a gente tem que tratar extracístoles ventriculares são aqueles com uma densidade muito alta, e a gente vai discutir esse cenário, e os pacientes sintomáticos, como você falou. Lembrando dos sintomáticos, só um detalhe, né? A maioria dos pacientes sintomáticos são ansiosos. Essa que é a verdade. Na prática, a gente vê isso. A ansiedade está mais relacionada ao risco de, sentindo o sintoma, ter algum problema maior, do que, de fato, a modulação, a resposta do sintoma. Tem casos e casos. Então, você afirmar para o paciente que o prognóstico é bom, que o paciente tem uma doença benigna, uma condição benigna, já é metade do tratamento. Já faz parte do sintoma. Do pacote. Exato. Então, o paciente sintomático, você tem que gerar alguma abordagem. A quantidade de extrasístole, que é a carga, é um racional muito parecido com as extrasístoles ventriculares. Nas ventriculares, a carga de arritmia, geralmente acima de 10% a 15%, está associada a um risco maior a longo prazo de fazer uma doença chamada taquicardiomiopatía, né? Ou a miocardiopatia induzida por dissincronia nas extrasístoles ventriculares. No caso das atriais, o cenário não é exatamente o mesmo. É muito raro você ter uma taquicardiomiopatía, ou seja, uma doença no coração induzida pela própria extrasístole nas extrasístoles atriais. Por quê? O batimento, apesar de precoce, ele é um batimento que é bonitinho, sincrônico, exato. Então, é muito mais raro. Tem alguns relatos, isso é possível, tá? Mas do ponto de vista prático, é muito mais raro. Então, a gente tem uma tolerância, digamos assim, maior para a maior parte das extrasístoles atriais com alta carga. Mas aí uma dúvida, o que o clínico ou o cardio que tá vendo a gente aí vai ficar pensando, putz, mas assim, se ele tem uma alta carga, esse paciente tem um risco aumentado, a gente vai falar mais adiante, mas já adiantando, esse paciente vai ter um risco aumentado de desenvolver FA no futuro? Ou dilatar o átrio, por exemplo, e aí sim predispor alguma outra arritmia? Excelente, essa é uma boa pergunta, né? Assim como as extrasístoles ventriculares, as extrasístoles atriais, elas servem de sinal de alerta. Elas servem como marcador também de risco, e os problemas que elas podem causar estão mais relacionados ao risco maior de alguma encrenca do que, de fato, pela extrasístole em si. Isso é importante. Como eu disse, a carga aqui está muito menos relacionada à taquicardiomiopatía. Mas, ao mesmo tempo, você precisa se preocupar com o risco maior de outras doenças, né? O que é bem claro é que em pacientes mais velhos, com extrasístoles atriais frequentes, com uma carga alta, tem um trabalho que colocou 100 extrasístoles em 24 horas e outro que colocou mais de 30 extrasístoles por hora atriais. Isso se correlacionou com o risco maior de AVC, eventos cardiovasculares e evolução para fibrilação atrial. Que a fibrilação atrial, sim, é uma arritmia que a gente sabe que existe uma correlação clara com o aumento do risco tromboembólico, né? Então, as extrasístoles atriais em alta densidade, nessas, mais ou menos, na prática, dica prática, qualquer coisa acima de 1.000 batimentos em 24 horas, na teoria a gente começa a ter uma associação estatística com aumentar o índice desse tipo de complicação. Isso vale, e aí tem um trabalho muito bom do Europace, um trabalho de eletrofisiologia, que fez uma bela diferenciação desses 2 grupos de pacientes iniciais que a gente conversou. Ele identificou que esse risco maior de fibrilação atrial, ele acontecia com pacientes que tinham extrasístoles que vinham das veias pulmonares, que são extrasístoles que a gente já descobriu desde 1998, que são a origem do foco da fibrilação atrial. Tanto é que é ali que a gente aborda, né, na ablação. É ali que a gente aborda na ablação. Então, esse trabalho do Europace, ele fez uma comparação pareada de pacientes que tinham extrasístoles atriais com alta densidade, de focos extra-veia pulmonar com focos da veia pulmonar. E ele viu que a associação de pacientes que evoluíam para FA era muito mais frequente quando o foco vinha das veias pulmonares do que em relação a outros focos. Então, esse é um ponto, tá? Então, habitualmente, os pacientes mais velhos que têm esse perfil de extrasístole. E eles viram também que o intervalo de acoplamento da extrasístole, ou seja, ela aparecer muito perto do batimento anterior, também se associava com esse risco. E a gente sabe que as extrasístoles de veia pulmonar têm um intervalo de acoplamento mais curto mesmo, né? Então, por exemplo, a sua paciente mais jovem, de 28 anos, ela muito provavelmente tem um perfil de automatismo ou de atividade focal diferente desse outro paciente que a gente se preocupa com o risco maior de FA. Essa paciente está mais na linha de uma extrasístole que tem um intervalo de acoplamento menor. Na maioria das vezes ela vem de outro foco, geralmente é crista terminalis, ósseo de seio coronário. São focos que classicamente fazem uma incidência alta, mas não se correlacionam necessariamente com o risco maior. Por isso que eu digo,
quando você identifica o fenótipo do paciente no consultório, você consegue ficar mais tranquilo, né? A sua paciente jovem, a gente não se preocupa tanto com o risco de eventos cardiovasculares maior no futuro. O acompanhamento aqui é mais guiado por sintoma e a gente tem um tratamento focal nessa arritmia que dispara. Já no outro paciente, que é mais velho, tem um átrio talvez um pouquinho dilatado, mais comorbidades, esse paciente sim me preocupa. Às vezes a densidade de arritmias desse paciente aqui é até menor do que dela. Porque eventualmente o foco está mais, digamos assim, agitado no paciente mais jovem. Mas o problema costuma ser maior. Então, você vê que a interpretação é muito variável. E assim como nas extracístoles ventriculares, o que dita, o que norteia a nossa conduta é o doente. É o conjunto da obra mais do que a extracístole em si. Perfeito. E a gente acabou também comentando, mas vale a pena ter um ecocardiograma também, né? Para ter uma noção. Porque a gente está achando que também ela tem um coração estruturalmente normal e vai que não tem. Mas no caso aqui ela tinha também. Acho que o básico é um eletro, um Holter, um ecocardiograma e exames laboratoriais. Uma bioquímica básica. Eventualmente com pesquisa de apneia do sono, se for o caso. Sem dúvida nenhuma, esse é o básico. E aí, aproveitando, nas extracístoles ventriculares, tinha um exame que a gente comentou que era muito, muito relevante, que é a ressonância magnética de coração. Isso é muito importante, né? Dá uma dividida ali também. Dá uma dividida, mas nas extracístoles atriais a importância é menor, porque a capacidade da ressonância de identificar a fibrose do átrio é menor, não são todos os serviços que fazem, e habitualmente a informação que ele vai dar é mais relacionada aos ventrículos. Então eu vejo também isso com frequência, né? O racional ele não é exatamente o mesmo. O problema maior aqui, um ecocardiograma consegue com uma segurança maior resolver os nossos problemas. Nas extracístoles ventriculares a ressonância acrescenta uma possibilidade maior do que nas atriais. Perfeito. E aí você estava comentando que no paciente que é mais velho, às vezes por estar mais próximo da via pulmonar, ou às vezes ele até tem uma densidade mais baixa, ele ainda assim tem um risco de desenvolver fibrilação atrial no futuro, a gente acaba tendo, né, em alguns pacientes, um dos parâmetros que a gente vai olhar no Holter está lá, batimentos, número total de QRS, X, arritmia supraventricular, X, no caso dela ali 10%, ventricular, 1%, menor que 1%. E aí depois ele coloca ali, arritmias supraventriculares, isoladas, não sustentadas, a mais longa, quantos batimentos, a mais rápida. Taquicardia atrial não sustentada lá, né? E aí aparece essa informação ali e as pessoas ficam assustadas, né? Assim como na TVNS, às vezes o médico mais, né, fica assustado, mas no Holter, o que seriam então esses episódios aí, essas arritmias taquicardias atriais não sustentadas, as TANs aí. O que seria isso? E o que essa informação do Holter vai me trazer de agregar aí no tratamento? Ótimo, eu vejo as pessoas com muito receio quando aparecem também do lado, tem taquicardia atrial não sustentada. Tem uma FA, 10 batimentos e tal. Isso é um ataque supra, às vezes vamos mandar fazer uma ablação de ataque supra. Calma lá, não é assim que funciona, né? É exatamente a mesma doença do que a gente estava falando. É basicamente uma apresentação diferente, mas o problema é exatamente o mesmo, tá? Você tem lá no seu cenário da paciente jovem um foco que tem uma característica de eventualmente ele entregar de maneira repetida e não só um batimento isolado. A maioria dos pacientes jovens que tem focos automáticos, digamos assim, de extrasístoles, são isoladas, mas tem alguns perfis que a gente sabe que tem um comportamento mais de taquicardia atrial não sustentada e tem alguns relatos até de taquicardia atrial incessante. Sabe o eletro de TAC supra, diagnóstico diferencial de taquicardia atrial? Eventualmente o problema também é o mesmo, é uma manifestação diferente de um foco automático ou atividade deflagrada que está disparando. A gente sabe, por exemplo, que os focos em apêndices auriculares, direito e esquerdo, eles com uma quantidade maior de taquicardias atriais em relação a focos isolados, por exemplo, da crista terminalis, né? Então, uma característica do tecido e do foco que você está lá. Para o paciente mais velho, o racional é o mesmo, mas as extracístoles de veias pulmonares, com a frequência maior, elas fazem salvas de taquicardia atrial não sustentada. Então, é mais comum CVTA não sustentado num paciente mais velho, né? Não muda muito o racional de conduta, tá? É óbvio que as taquicardias com uma frequência maior podem causar sintomas. Alguns pacientes podem ter um sintoma, porque eventualmente o batimento é acelerado, 160 batimentos por minuto, então vai ter uma mini palpitação seguida de uma pausa, isso pode acontecer, mas em relação ao manejo geral, processo investigativo e eventualmente tratamento ou não muda muito ao paciente que tem só extracístoles isoladas. Mas tá? aí, por exemplo, uma TANS, ela pode ser uma frequência muito alta ou uma duração aumentada também.
Exato. Em relação à duração também, a gente fica mais tranquilo, não fica? O foco ele pode disparar mais ou menos vezes, é só isso. Tá bom. Em relação à gravidade, não agrega muito. O problema é sempre o mesmo. O problema é ou vem de foco da pulmonar ou é de outro lugar. Agora sim, aumenta a chance, nas maior duração, aumenta a chance de sintomas. Muitas vezes, com taquicardias atriais não sustentada com batimentos acelerados frequentes, o tratamento antiarrítmico ele fica mais fácil de você indicar. Porque geralmente o paciente ele acaba tendo um pouco mais de sintomas. Nem sempre. Os mais velhos não, mas eventualmente ele pode ter mais sintomas. Beleza. Então, já que você comentou, já puxou o tratamento, então essa paciente veio, o Holter tinha 11% aí de extrasístole supras, não tinha quase taquicardias sustentadas, não tinha TANS, tinha uma ou outra TANS ali em batimento máximo aí de 190 batimentos, com 4, 5 batimentos em salvas no máximo, e a paciente sintomática, e a gente chega para agora lá no consultório, então dessas extrasístoles atriais, né, como que é o tratamento medicamentoso? E aí eu já puxo agora, porque isso é uma dúvida que a galera vai falar, já sei, viu o podcast passado, né, extrasístole, paciente jovem, curação estruturalmente normal, Pidomag. Acho que antes da gente começar o tratamento medicamentoso por si só, vamos falar das terapias não farmacológicas, mas Pidomag é um remédio, não chega quase a ser uma medicação propriamente dita, mas vai valer a pena a gente fazer o Pidomag nessa situação? Respondendo sua pergunta diretamente, a gente não tem evidência forte de que ele funciona para extrasístoles Pidomag, né? Supraventricular. Tô falando aqui, não tem menor merchan, né? Pidolato de magnésio ou reposição suplementar de magnésio. Magnésios, de uma forma geral, eles foram mais usados para o componente ventricular, extrasístoles ventriculares. A gente extrapola aí, não vou mentir, mas enfim. Primeira pergunta antes de qual o tratamento é se precisa tratar. Eu te diria que a grossa maioria dos pacientes que vêm com Holter, com extrasístoles atriais e mesmo taquicardias atriais não sustentadas, eles não precisam de um tratamento agudo guiado antiarrítmico. Por quê? De novo, eles têm um prognóstico benigno, na maioria das vezes, e os pacientes que têm um componente de aumentar o risco de AVC e tudo mais, a gente não tem uma comprovação científica de que fazer um tratamento precoce dessas extrasístoles reduz o risco. Então, à luz atual das evidências, a maioria dos pacientes que tem esse tipo de arritmia, a gente vai observar. Tá? E orientar a benignidade. Orientar a benignidade. Fica tranquilo, você faz um acompanhamento seriado, faz Holter, vai acompanhando se o coração muda, o átrio muda, o eco muda, se aparece alguma novidade. Agora sim, quando que a gente vai tratar? A gente vai tratar, especialmente no paciente que tem o fenótipo de um foco automático num paciente jovem. Esse paciente a gente trata quando ele tem sintomas recorrentes, habitualmente tem um foco disparando, difícil de tratar com remédios, ou se a quantidade for realmente muito alta, em que a gente começa a se preocupar com aquele pequeno risco de disfunção induzida pelo excesso de batimentos, tá? Então, esses são os dois cenários, especialmente no perfil do paciente jovem, tá? Mais o sintomático ainda. Especialmente o sintomático, tá? A gente é bem permissivo, você consegue fazer um tratamento, em geral, não tem nenhuma emergência, tá? Você consegue fazer um tratamento individualizado e prolongado, checar se melhorou, checar se não melhorou e fornecer um tratamento já depois de uma série de tomadas de decisão. E aquela dúvida, limpar o Holter, né? O cara veio com 20%, não sei por que pediram o Holter, me pediram o Holter no assintomático, 20% de extrasístole atrial. Começa olhando o traçado para ver se está certo. Primeiro como eu te ponto disse, é checar o Holter, mesmo. Tem muito Holter. Artefato. Isso é importantíssimo. A gente tem Holter de vários lugares do Brasil, a gente vê uma diferença grande com Holter bem ou mal laudado, né? De novo, ele serve de sinal de alerta, você vai fazer a nossa triagem inicial, nossos exames iniciais, eco, eventualmente repete o Holter, faz a triagem e depois que você viu que o coração é estruturalmente normal, o comportamento inicial é expectante boa parte das vezes. O comportamento benigno, você pode ficar tranquilo, tá? Diferente das ventriculares que a gente já conversado. A gente tende a ser mais agressivo, tá? A gente vai tratar o paciente que tem sintoma e a gente dá algum antiarrítmico, tá? Antiarrítmico que eu digo, o beta-bloqueador também é um antiarrítmico, tá? Perfeito. Magnésio, como eu disse, não tem muita evidência, mas beta-bloqueador costuma ter uma boa resposta para extrasístoles atriais, especialmente aquelas que no Holter pioram durante o dia, melhoram durante a noite, um comportamento que sugere um padrão adenérgico, o mesmo racional das ventriculares, tá? Beta-block é a primeira opção, costuma ter uma boa resposta, a maioria dos pacientes tem uma redução da quantidade de extrasístoles naqueles que você dá um beta-bloqueador para melhorar. Então, carga alta, sintomas igual ao racional das ventriculares, tá? Beleza. O jovem, como eu disse, o jovem é o paciente em que a gente
sabe o mecanismo de uma maneira mais clara. Então, o tratamento aqui, de suprimir o foco, ele é mais intensivo do que do paciente mais velho, em que, de novo, funciona mais como um marcador de risco, em que a gente é mais permissivo para reforçar. O problema atual não é agora. Você só precisa acompanhar pelo seu risco maior de outras encrencas. Beleza. Então, até vou dar um exemplo do outro caso que a gente acompanhou já também, mas aí chega o paciente, quando você vai na triagem inicial, que ele já chega com o Holter, aí você pede os exames, aí vem glicada de 10, tá com a pressão de 16/9, é um paciente que está em sobrepeso, obeso, enfim, tem apneia do sono. Então, assim, você acaba tendo muitas coisas para tratar, para depois ver o que sobra, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto no cara mais idoso. E no caso da nossa paciente, ela acabou vindo para mim já com o uso de uma outra medicação que não era um beta-bloqueador. E aí até já trago para você para saber se a gente pode fazer isso ou não, e eu conto o resto do desenrolar. Mas ela acabou ganhando um antiarrítmico. No caso, ela ganhou um Sotalol. Então é uma opção mesmo, porque a gente começou o beta-bloqueador, mas nesse caso ela recebeu o Sotalol. Amiodarona, Sotalol, propafenona são opções também para a gente utilizar? Se sim, são primeira linha, eu posso associar com beta-block. Quando que eu vou preferir talvez um do que o outro? Ótimas perguntas, né? Bom, parece uma pergunta típica de um cardiologista geral lidando com problema, porque isso vem na cabeça e as pessoas ficam com dúvida. Eu te diria o seguinte, né? A primeira linha de tratamento, quando você tem a indicação de tratar, eu reforço porque o principal é isso, costuma ser o beta-bloqueador. O beta-bloqueador é a primeira opção, você repete o exame, costuma ter uma redução da densidade, alguns pacientes não respondem e você pode escalonar a terapia com uma terapia antiarrítmica. Habitualmente, propafenona ou Sotalol, que são os disponíveis no Brasil, são a primeira opção. Propafenona, o ideal é você associar ao beta-bloqueador, ela tem um risco pequeno, mas possível de ser pró-arrítmica, induzir outras arritmias, como flutter, com condição AV1/1. Então a gente gosta de usar propafenona com uso de beta-block, pelo menos no começo, é importante se identificar a segurança. O Sotalol é um beta-bloqueador também, então a gente em geral substitui o beta-bloqueador por isso, né? Eles podem ser mais eficazes do que o beta-bloqueador, sim, para suprimir focos, especialmente no fenótipo do paciente mais jovem que tem um foco automático disparando. Então é possível usar, a questão é mais segurança, você vai fazer a triagem e ver, não tem problema. Habitualmente quem acaba escrevendo é o ritmologista, porque o pessoal não gosta de prescrever muito, pode ser que a sua paciente tenha passado por um. Agora, o que a gente não faz é a amiodarona. Uhum. De novo, a amiodarona é um remédio que o uso a longo prazo, ele está associado a muitos riscos, depósitos corneanos, pneumopatia, hepatopatia, pele, cutâneo, e o efeito colateral da medicação, ele na minha interpretação e da maior parte dos arritmologistas, ele é maior do que o problema que a extrasístole causaria, né? No caso, ainda mais atrial, ainda mais atrial. Então, não dê, eu faço o close da tela, não dê amiodarona para tratar extracístoles atriais em pacientes sem doença cardíaca estrutural, com coração normal, tá? Se você chegar a esse ponto em que você precisa fornecer um tratamento para um paciente, porque ele tem um excesso de sintomas ou uma carga muito alta, e falhou ao beta-bloqueador ou aos antiarrítmicos iniciais, a opção que a gente costuma ver é encaminhar para o anestesiologista para eventualmente pensar numa possibilidade de ablação por catéter. De novo, a gente vê na prática o inverso dessa sequência. O que você vê na prática Brasil afora aí, Zé? A amiodarona é o remédio antiarrítmico, vamos dar, você tem uma arritmia grave, tem risco de algum problema, o racional é diferente. Eu peguei uma paciente no consultório outro dia que foi até engraçado, até postei, ela passou em médicos diferentes e teve uma orientação totalmente diferente. Primeiro médico falou que era grave, risco de óbito. Exato. Segundo médico era um arritmologista, falou que a arritmia era benigna e veio para você para saber, bom, teve dois extremos, né? E agora? Pra você ver, então assim, toma cuidado nas orientações, os pacientes levam muito a sério, tá? Então eu recomendaria você pede uma opinião na dúvida, mas, de novo, a segurança tem que partir do médico de que as extracístoles atriais frequentes, na maioria das vezes são bem toleradas e a gente consegue fazer um tratamento menos invasivo. A gente vai focar na ablação, em focos específicos, mas não dê amiodarona, por favor. Exato. É querer dar um tiro de canhão para matar uma formiga, né? A gente acaba tendo muito mais evento adverso, né? Ainda mais porque a gente vai ter uma exposição a longo prazo alta, né? E aí o benefício que a gente vai ter é praticamente nulo aí que a gente vai ter. Perfeito. Tiro de canhão para matar uma formiga, excelente. É isso aí. Mas beleza. Então, basicamente, eu posso... Magnésio não vai ter muita evidência. Beta-bloqueador primeira escolha. Então, posso chegar a tentar titular, não respondeu. Posso ou associar a propafenona, como a gente comentou, ou poderia trocar o beta-bloqueador por um Sotalol e vou titulando aí até uma dose pelo menos razoável aí.
Então acho que deu para fechar ali. E aí ela acabou voltando bem, né? Depois do Sotalol, começou com 60, não melhorou muito, passou para 80 de 12 em 12. E já tinha uma redução de 11%, ela acabou indo para cerca de 1%. Então, os sintomas melhoraram bastante, de uma forma mais tolerável. Agora, antes da gente fechar esse tópico, assim, o que ela tinha de interessante era que a maioria das extracístoles supraventriculares dela não eram durante o dia. Elas eram durante o período da noite e ela não tinha apneia do sono. Mentira, ela tinha sim. Mas eu já queria te voltar na fogueira já. Mas aí é mais uma coisa que reforça, né? Ela tinha um índice de apneia e hipopneia de 25 ou 28, que já é moderado para alto já, então já era uma coisa significativa. Tem correlação, então, se eu tratar essa apneia do sono, pode melhorar? Porque ela era também muito relutante de usar o CPAP. Eu diria para você, tem algumas observações importantes sobre as extracístoles atriais no sono. Primeiro, é muito comum durante o sono os pacientes terem arritmia sinusal por variabilidade de frequência, pelo padrão respiratório no sono ou até pelo sono REM, às vezes a frequência aumenta e cai. Então o Holter mal laudado, com frequência, marca como extrasístole atrial uma arritmia sinusal. Uma variação só. Então se você vê muita arritmia só à noite, olha o traçado com calma, pode ser que não seja bem assim. Primeiro ponto. Segundo ponto, é o diagnóstico a se excluir. Você vê alguma coisa, qualquer arritmia, na verdade, que você vê especificamente no sono no paciente que tem um biotipo. Pressão que não cai à noite. Você precisa afastar e o tratamento costuma melhorar não só as TAC quanto as bradiarritmias. Mas tem um trabalho, talvez até por essa associação indireta com outras doenças, mas tem um trabalho que mostrou que extrasístoles no período da noite tinha uma associação maior com fibrilação atrial, uma associação estatística, né? Difícil causar uma causalidade, mas pode ser que tenha associado com essas outras encrencas aí, tá? Então, tomar cuidado com a extrasístole só à noite, mas é o diagnóstico a se excluir a apneia do sono. Boa. No caso, a gente fez, só que ela não queria tratar, então a gente acabou optando, então encaminhei para o pneu para reforçar a importância e tudo mais, mas a gente acabou tratando com o Sotalol e ela teve uma melhora. Ótimo. Mas beleza. Rodrigo, a gente acaba por aqui essa primeira parte e a gente vai continuar com o nosso pessoal no curso de consultório, o resto da nossa discussão. Então, pessoal, se você está assistindo a gente pelo YouTube ou no seu agregador de podcast, a gente ainda vai continuar essa conversa com o Dr. Rodrigo, mas a gente vai estar lá no nosso curso de consultório, onde o resto desse podcast vai ser lançado. Então, a gente ainda vai falar sobre ablação para extracístole atrial, quando que a gente deve anticoagular, ou se a gente deve anticoagular extracístole atrial. Uma dúvida que fica muito frequente é sobre a FA subclínica, e falar sobre também atividade física e extracístole supraventricular. Pode ou não pode fazer? Faz bem ou não faz? Então a gente vai continuar esse assunto lá no nosso curso de consultório, onde a gente vai ter o resto. Rodrigão, obrigado de novo pela presença, cara. Tamo junto. Quiser também fazer as suas palavras finais aí. Vocês deixaram o melhor para o final, hein? Exato. Pessoal, um prazer sempre estar aqui. Espero que esse bate-papo informal nosso aqui tenha ajudado um pouquinho a entender sobre as extrasístoles supraventriculares no consultório, um achado comum, frequente, entender a gravidade, entender o processo investigativo e não sair tratando todo mundo inadvertidamente, entender o paciente que precisa de uma refinada nessa avaliação e nesse tratamento. Vocês já me conhecem, Rodrigo Kulchetzky, redes sociais, r.kulchetzky. Bem difícil. Fica aqui embaixo. Aqui. Tá tudo aí. Vai ficar aqui embaixo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera. Abraço.